relação que existe entre amor e sexo? Nas histórias de amor e matrimônio do século XII, por exemplo, o amor fala ao coração e o sexo não se faz presente. Assim, pelos olhos, o amor atinge o coração, pois os olhos são os espiões do coração e vão investigando o que agradaria a este possuir. E quando entram em pleno acordo e firmes os três em um só se harmonizam, nesse instante nasce o amor perfeito. Nasce daquilo que os olhos tornaram bem-vindo ao coração. Na medida em que o cristianismo crescia na Europa, se espalhava também a ideia de que o amor verdadeiro é o amor a Deus. Amar e ser amado era o que Santo Agostinho, no século V, dizia ter procurado por toda a sua vida. E Deus, ele conclui, era o único que pode amar e ser amado totalmente, já que os humanos sofrem a influência do ciúme, da suspeita, do medo, da ira e do desprezo. Para Agostinho, amor e desejo carnal eram, de certo modo, incompatíveis. O sexo não está tão distante do amor entre homem e mulher na visão de São Tomás de Aquino. O prazer associado ao sexo não é em si um pecado, desde que praticado de acordo com a razão e natureza humana. Em fins da Idade Média, a ideia de liberdade sexual desponta na Europa aristocrática pré-Revolução Francesa. Mas logo seguiu-se o puritanismo vitoriano e a ideia do amor romântico, que também via o amor como algo distinto do sexo, associado à adoração à distância do ser amado e ao sofrimento inerente a esse amor. No século XX, as revoluções do pensamento trazidas por Freud e outros estudiosos do comportamento amoroso e sexual do homem trazem à tona a associação intensa entre os dois. Tradições antigas, como casamentos arranjados, passam a fazer parte do passado. A revolução sexual dos anos 60 e a liberação da sexualidade feminina com a pílula ampliam a percepção de amor e sexo. No entanto, todas essas mudanças conquistadas, longe de responderem às questões antigas, apenas levantaram novas dúvidas. Sempre bom lembrar de novo a vocês a necessidade de separar o sexo do amor, porque eu acho que é um desses equívocos milenários que vem acompanhando a história da cultura. Desde sempre as pessoas pensam no sexo e no amor como parte de um mesmo impulso, e eu vejo os dois fenômenos como totalmente diferentes, né? Às vezes, por acaso, eles andam juntos, e com dificuldade. O amor é um fenômeno que tem a ver com a experiência do nascimento. O bebezinho que estava aconchegado no útero, ao nascer, tem uma sensação horrível de desamparo. Todo mundo sabe que nascer é uma experiência negativa, desagradável, né? Nascer é uma encrenca desde o primeiro momento. Então, o indivíduo que estava, o animalzinho aconchegado e acolhido dentro do útero, de repente experimenta a sensação enorme de desamparo, e essa sensação é horrível, de vazio, de incompletude. Essa sensação vai nos acompanhar ao longo de toda a vida, e essa sensação de desamparo efetivamente pede, do ponto de vista da criança, um aconchego outro, que não seja mais o uterino, porque esse não é mais possível, de maneira que a criança experimenta a mais próxima sensação similar à do útero através do aconchego físico, da aproximação física no colo da mãe. Então, o primeiro objeto do amor de todos nós é a nossa mãe. A gente se sente em paz e em harmonia pertinho dela. Remédio para a sensação desagradável de desamparo que acompanha o bebezinho desde sempre. Então, o amor é um fenômeno interpessoal por excelência, que depende da existência de um objeto externo. Essa interpessoalidade desqualifica qualquer ideia de amor por si mesmo. Eu não me amo. Esse eu me amo é uma expressão sem pé nem cabeça dentro deste ponto de vista. Eu amo um objeto externo a mim. Eu amo uma criatura que está fora de mim. É um prazer negativo na linguagem do Schopenhauer, porque significa que eu tenho um desconforto que é amenizado pelo aconchego, então é um prazer que deriva do fim de uma dor. Então o amor é um prazer negativo que depende do fim de uma dor, é interpessoal e é paz, é aconchego. O sexo surge no fim do primeiro ano de vida.
surge quando a criança começa a se reconhecer como independente da mãe, surge a partir do momento em que ela começa a se pesquisar e a conhecer o seu próprio corpo, descobre que em certas partes do corpo, ao tocar, ela experimenta uma sensação de inquietação, de agradável, quer dizer, uma sensação de excitação, como a gente vai chamar depois, agradável, que não depende de nenhum desconforto prévio e que ela experimenta com ela mesma. Não depende também de nenhum objeto externo. Então, o sexo aparece, pelo menos inicialmente, como um fenômeno pessoal. Ele é excitação e não paz, e ele é prazer positivo, ou seja, não depende de um desconforto prévio para existir. Amor é interpessoal, é paz e é prazer negativo. Sexo é pessoal, é excitação e é prazer positivo. Não tem absolutamente nada a ver um com o outro, né? E é incrível que de vez em quando consigam coabitar. Os compromissos da sexualidade na nossa cultura são muito mais com a agressividade. Aliás, não só na cultura, como até na biologia. Principalmente na biologia masculina. A selva primitiva, portanto, privilegiava os homens mais agressivos e, curiosamente, a nossa cultura até hoje faz isso. Quer dizer, os meninos são, em todas as famílias até hoje, pelo menos numa cultura como a brasileira, instruídos para serem bons de briga, para serem competentes para a agressividade, eles são desestimulados para qualquer atividade que seja de caráter cultural, artística, eles são estimulados para os esportes competitivos, para a luta. Não é? E o menino que não for bom de briga é mal visto, inclusive pela própria família, inclusive pela própria mãe, né? Que depois se queixa do machismo e da grosseria do seu marido, mas quer que o seu filho seja um machinho grosso também, porque garante que ele não vai ter nenhuma inclinação na direção homossexual, pavor que continua em vigor e muito intensamente na nossa cultura. Esta é a correlação que existe até hoje entre sexo e agressividade, também entre nós, porque os meninos são educados para serem grossos. No próximo bloco... Todo mundo quer desejar, porque se não deseja nada, parece que a gente vai ficar muito entediado e a vida muito monótona. O Café Filosófico volta já. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema, amor é novela, sexo é cinema. Eu também gosto muito de fazer uma diferenciação entre excitação e desejo. É uma separação que parece irrelevante, mas ela é extremamente importante do meu ponto de vista. O primeiro aspecto tem a ver justamente com o quanto na nossa cultura se privilegia o desejo, quer dizer, se valoriza o desejo. O desejo se caracteriza, como eu o defino, como uma coisa assim que impulsiona o indivíduo na direção do outro. O desejo é uma coisa que pressupõe, quer dizer, um estado de alma que pressupõe um objeto externo do qual eu quero me apropriar, né? Então o homem tem esse desejo visual pela mulher, ele quer chegar na mulher, agarrá-la, se apertar nela até o ponto do prazer. O desejo, quando ele não é sexual, ele envolve o mesmo mecanismo. Eu tenho um desejo por um determinado objeto que está numa vitrine, numa loja, eu quero arrumar um jeito de ter acesso àquele objeto, né? E o desejo só se sacia quando finalmente eu consigo me apropriar daquele objeto. Então, sempre o desejo pressupõe um objeto externo não possuído que eu vou pretender possuir. E ao possuir, o desejo desaparece, né? O desejo, portanto, ele se alimenta
de uma permanente insaciabilidade, quer dizer, de uma permanente sensação de que está faltando alguma coisa que eu quero. Né? O desejo combina maravilhosamente bem com toda a indústria consumista, com toda a maneira como as pessoas também têm pensado a própria sexualidade em termos de sexo casual. Quer dizer, eu desejo todas as mulheres, né, se eu sou homem e heterossexual, que provocam o meu estímulo visual. Eu quero ter acesso a todas elas. E a partir do momento que eu as possuo, o meu desejo vai embora. E aí, no dia seguinte, eu quero outra mulher, naturalmente, porque o desejo agora foi direcionado para outra mulher. E esse sexo casual, que é uma coisa que está francamente em moda também, e contra o qual também eu não tenho nada, mas também não tenho nenhuma simpatia. Né? Porque eu acho que isso leva a um nada, leva a um vazio, uma sensação de frustração, porque depois de saciado aquele desejo, a única coisa que resta ou é o tédio ou a criação de um novo desejo. Isto permanentemente estabelecido, eu acho uma vida miserável, francamente. Mas as pessoas acham o máximo, desejar. Né? Todo mundo quer desejar, porque se não deseja nada, parece que a gente vai ficar muito entediado e a vida muito monótona. Eu também não tenho nada contra a monotonia. Não, desejo pra mim é aquela vontade que você tem que você não controla. Se é certo ou não você sentir vontade é outra coisa. Você tem diversos graus de desejo. Desejo carnal, querer alguém, querer tocar alguém. Se tudo der certo, você acaba transando, né? Uma vontade que dá tipo um calafrio, assim, sabe? Você sente uma atração física por ela, não é que você esteja necessariamente apaixonado. O problema de desejo é depois ele virar um nada. O desejo tem características extremamente aristocráticas. O desejo privilegia quem? Do ponto de vista das relações interpessoais. Aquelas pessoas que são mais intensamente desejadas, né? Que são, no caso das mulheres, as mais belas. Né? No caso dos homens, ou os mais ricos, ou os mais inteligentes, ou os mais desleais. Todo mundo sabe que os cafajestes fazem um sucesso terrível também. Né? Então, o desejo privilegia certos grupos e desdenha outros. Né? E eu não simpatizo muito com isso, porque parece que o desejo pelas mulheres, por exemplo, os homens desejam mulheres, mas não desejam todas as mulheres do mesmo jeito, desejam mais. As mulheres hoje têm que ser lindas, têm que ser magérrimas, têm que ser, de preferência, com formas tais que exigem muito frequentemente alterações ou intervenções cirúrgicas. Não é? Quase todo o dinheiro que antigamente se gastava em terapias ou em trabalhos para o miolo, hoje se gasta para a casca. Não é? Então, todo mundo preocupado mesmo é com os silicones. Né? Ainda recentemente eu vi uma entrevista de alguém dizendo que depois que colocou as próteses de silicone, a autoestima aumentou muito. Né? Antigamente a autoestima crescia por outras estratégias, mas agora é assim. Né? Esta é a visão absolutamente aristocrática, todo mundo correndo atrás. O sexo casual também faz parte desta visão aristocrática. É sempre importante entender isso, porque o sexo casual privilegia uns poucos e desfavorece aquelas pessoas mais tímidas, mais sinceras, que falam a verdade, que não são tão boas de conversa fiada, não são tão boas de abobrinha, não são tão boas de boemia, de vida noturna, e que não tenham, às vezes, tantos meios materiais, etc. Então, o sexo como desejo é um sexo aristocrático e que privilegia certos grupos minoritários em prejuízo da grande maioria. Eu prefiro pensar no sexo mais como excitação, que é uma coisa que depende menos desse desejo, inclusive visual masculino, homogeneiza um pouco mais as pessoas, porque esse desejo visual masculino, ele gera nas mulheres um desejo de ser desejado. Ela não é que elas têm desejo pelo homem.
elas têm o anseio ou o desejo de serem objeto do desejo. E, naturalmente, elas às vezes também começam a desejar demais certos adornos capazes de aumentar o desejo masculino, o que é um caminho que leva na direção do consumismo de uma forma, às vezes, desenfreada. É verdade que esse consumismo depois toma feições que nem sempre têm a ver com a preocupação masculina. De todo modo, o elemento táctil é o que define mais do que tudo o clima de excitação. Trocas de carícias tácteis, não é? E o elemento táctil, portanto, ele se abastece às vezes de uma conversa ou de algum estímulozinho visual externo, mas basicamente ele é um fenômeno mais do que claramente voltado ou para si mesmo ou para uma troca de carícias com algum parceiro que seja interessante. Ele não depende tanto de novidade, porque o desejo ele é obviamente novidade, ele pede novidade, não é? E ele também não combina nem um pouco com as coisas sentimentais. Ou, como dizia o Platão, não se pode desejar aquilo que se possui. Então, o único jeito de um indivíduo desejar é desejar o que ele não possui, não é? Se ele tiver, por exemplo, uma relação afetiva de qualidade, e ele tiver a sensação, homem ou mulher, que ele tem esta certeza do sentimento do seu parceiro ou parceira, evidentemente existe a sensação de que aquela é a minha mulher. Então, ela é possuída por mim, ela não é mais objeto do desejo, porque só vai ser objeto do desejo aquele tipo de mulher ou de homem que é como se fosse um sabonete molhado, né, escorregadio, e que, portanto, você tem a sensação de nunca possuí-lo efetivamente. Então, aí é desejável, do ponto de vista sexual, por exemplo, muito mais a mulher que regula o sexo em relação ao marido, que fala bastante não. Porque aí o homem fica querendo, porque houve não. E os homens acham o máximo e confundem isso, inclusive, com amor. Eu amo a minha mulher porque eu desejo ela. E às vezes eu pergunto, mas e elas dão para você? Não. Isso só de vez em quando. Elas ficam... E evidentemente que isso aqui é uma complicação que advém de um erro de avaliação, quer dizer, as pessoas pensarem no desejo como uma coisa tão importante. Quando a excitação é uma troca de carícias que pode surgir ou pode ser estabelecida mesmo sem a existência do desejo. Não há a necessidade de eu estar desejando a minha mulher para eu começar a abraçá-la, beijá-la e começarmos a trocar carícias, né? Digamos que a excitação vai chegar ao longo dessas carícias e não tem que haver um desejo que antecipa as carícias. Quando eu saio pra balada com o meu marido, a gente faz os joguinhos assim. Ele fica me olhando com aquela cara de que tá me comendo com os olhos. E a gente faz um tipo assim, a pegada é ali. Acho que se o marido chegar em casa, você tá um bagaço e ele falar que você tá gostosa, já tá bom. Desejo físico todo homem tem a vida toda, né? Eu nunca minto pra minha mulher que eu vejo uma mulher bonita, eu acho, nossa, legal, que bonita. Acho que principalmente a nossa geração, minha, dele, o pessoal que tá hoje em dia, a galera quer mais curtir, entendeu? Seja com quem for, se achar alguém que se encaixar a você poder ficar junto com ela. Se não, vamos curtir esse dia aí que a gente se encontrou e bora pro próximo. É evidente também que pensar em termos de excitação, mais do que em termos de desejo, abre uma porta muito grande para que a gente trate com respeito o sexo pessoal, quer dizer, aquilo que é a masturbação, e também aquilo que é o sexo virtual hoje na internet, onde, vamos dizer, além do elemento visual, existem também estímulos auditivos e, eventualmente, trocas de conversas mais picantes, que podem ser estímulo erótico também para as mulheres. E a satisfação se dá pela via final da masturbação. Eu penso, honestamente, que o mundo do futuro é um mundo em que este universo virtual só vai crescer. Mas também o sexo virtual, eu acho que tende a crescer ainda mais, e na minha maneira de pensar, provavelmente irá substituir o sexo casual. O sexo casual é esse negócio do indivíduo ir para a madrugada, ir para a noite, ficar horas a fio bebendo, né? E depois, 4, 5 horas da manhã, conseguir finalmente levar um parceiro, homem ou mulher, tanto faz, para a cama,
para ter uma relação absolutamente medíocre, porque a primeira relação entre duas pessoas só pode ser uma mediocridade, os dois fazendo força para mostrar competência, bêbados, não é? É realmente um clima lamentável. Né? E de uma história que muito frequentemente não se repete depois. E todo mundo achando o máximo e achando que o sexo casual é uma grande aquisição da contemporaneidade. A história dos homens foi sempre a história de correr atrás de glórias para impressionar as mulheres, já que agora as mulheres praticamente têm todas as glórias que os homens sempre tiveram e que usaram para impressionar as mulheres estão com tudo. Estão com o poder visual, poder econômico, poder político, né? Social. E nós, é melhor ficar na internet mesmo, né? Os meninos têm razão. De todo modo, eu acho que o mundo do futuro é um mundo que privilegia o sexo virtual mais do que o casual e, portanto, de alguma maneira, a masturbação vai ser a forma de expressão principal do sexo fora das relações afetivas. Ou seja, se for para ser pessoal, como o sexo é na sua origem, que seja pessoal de vez, sem disfarce de fazer de conta que eu estou transando com uma outra pessoa, porque o sexo virtual ele é mais sincero do que o sexo casual. No sexo casual, a outra pessoa também é virtual. Não é? O outro, que eu mal conheço, não sei nem direito o nome, o que tem de interpessoal, de relação sexual, quando um homem vai num bordel, por exemplo, e transa com uma prostituta? O que ele sabe da mulher? O que a mulher sabe dele? Quantas palavras eles trocaram antes de ir para a cama? Não é? Isso não é relação. Isso é no máximo uma interação, mas relação não é. Relação é algo que tem que ser tratado com devido respeito, mas tem que ter um tipo de intimidade, tem que ser pessoas que se conhecem, que são amigos, que trocam outras confidências, que têm que conversar antes e depois do sexo, porque também tem que compreender que o sexo demora muito pouco tempo. Né? Então, são alguns minutos, né? E antes e depois, o que vai fazer? Antes é tudo fácil, porque o desejo atiçado, ele faz a gente aguentar qualquer tipo de desaforo. Mas e depois? Né? Como é que vai ficar depois, quando as conversas são totalmente desinteressantes, quando um não tem nada a ver com a vida do outro, não tem curiosidade de saber o que o outro pensa sobre os temas que lhes são relevantes e assim por diante. Então, evidentemente, quando se pensa mesmo em sexo como relação, se pensa em sexo no amor. E o sexo no amor, como eu disse, esbarra com o problema de que biológica e culturalmente, principalmente nos homens, o sexo está comprometido com a agressividade, e mais do que com o amor. Desejar uma pessoa sexualmente não é indicativo de que essa pessoa sirva como parceiro sentimental, né? Até porque, como eu disse, muito frequentemente homens e mulheres têm fascínio justamente por cafajestes e cafajestas, né? E, portanto, as melhores pessoas costumam ficar fascinadas pelas piores. E esse fascínio pelos opostos, evidentemente, pode ser um fascínio erótico, porque o cafajeste é o sabonete molhado, aquele que mente, que nunca a gente tem a sensação de que possui, mas, evidentemente, não serve como parceiro sentimental, onde, naturalmente, o parceiro, homem ou mulher, teria que ser, antes de tudo, o melhor amigo. Quer dizer, a minha mulher tem que ser, antes de tudo, a minha amigona, né? E não um inimigo, alguém que manipula, que joga, que brinca com a minha autoestima ou que brinca com o meu orgulho. No próximo bloco... Então não é porque eu desejo uma mulher que eu tenho que ir atrás daquela mulher. O Café Filosófico volta já. Amor é isto, sexo é aquilo. Entender que são coisas distintas nos ajuda a estabelecer uma relação amorosa duradoura.
Os antigos gregos e romanos, por exemplo, tinham um casamento no qual não só era tolerado, como mesmo permitido ao marido ter relações sexuais com algumas pessoas além de sua esposa, como prostitutas, escravas ou escravos. Se em algumas épocas ou culturas o casamento admitia o sexo fora dele, hoje nós queremos uma relação com um bom sexo e com fidelidade. Para saber que é a pessoa certa, acho que você tem que conseguir se imaginar velhinho do lado dessa pessoa e feliz. Certeza ninguém tem de nada, né? Eu não tenho certeza se o amor vai acabar, imagino que ela também não tenha certeza, você imagina que não, e eu acho que é um risco que vale a pena correr. Eu acho que traição pode acabar o amor. O amor é aquilo, é o que fica, é o que te leva, é o que te move, é o que te une a essa pessoa. Se o amor acabar, você não viveria com ele. Eu vou ter que me expor aqui. Eu tinha um certo problema com fidelidade há muito tempo atrás. Muito tempo atrás. E nesse período eu procurei, inclusive, meios de me educar, que eu percebi que era uma questão de treino, era um exercício. Controle de desejo é uma questão de exercício. Quando você é casado também, você só não realiza tudo que você deseja, mas você fica olhando, enfim, tudo, né? Esse tipo de desejo, como você tem compromisso com uma pessoa e você tem desejo por outra, é uma coisa do ser humano, sabe? Uma coisa saudável. Então, eu acho que faz parte do ser humano querer aquilo que ele não possui. A grama do vizinho é sempre mais verde que a nossa. Então, assim, por um lado é um perigo, mas por outro, na hora que você compara e vê o que você tem, você fica contente, assim. O que é importante é o seguinte: desejo não é ordem. Aliás, nenhum desejo, não é só o desejo sexual, né? Então não é porque eu desejo uma mulher que eu tenho que ir atrás daquela mulher. Desejar é uma coisa inevitável, porque as mulheres vão na praia, botam os biquínis, eu sou homem, eu tenho olhos, não é? Então eu vou sentir o impacto daqueles corpos. E também não adianta fingir que não sente, entendeu? Eu posso também sentir vários outros desejos que não vão se cumprir. Desejo não é ordem, porque a razão é uma parte tão importante da nossa condição quanto qualquer instinto, até mais sofisticado, é o que talvez nos diferencia mais do que tudo. Então eu acho que é através da razão que o indivíduo se cura, é através da razão que o indivíduo se controla, é através da razão que o indivíduo constrói as suas disciplinas, suas forças e todos os seus trabalhos. Então a razão é o nosso salvador e não o nosso inimigo, né? E eu acho que tudo no homem tem que estar subalterno à razão, o que não significa que eu não possa sentir todos os desejos e depois selecionar aqueles que eu vou executar daqueles que eu não vou executar. Isso significa realmente maturidade emocional. Eu me tornar senhor de mim mesmo. Eu mando em mim. Minha razão é mais forte que os meus impulsos e desejos. Isso é uma inversão grande em relação à visão da psicologia deste século XX, que foi uma visão da psicologia do desejo. Quer dizer, do desejo, dos impulsos, dos estímulos e a razão que se dane. O desejo nesta sociedade de consumo é algo bastante valorizado. Somos incentivados a atender aos nossos desejos, além de nos vermos incitados a criar novos desejos a todo instante. Um desejo saciado, um novo desejo criado. Ou um desejo não saciado, uma frustração acumulada. E sem querer abrir mão do desejo que nos leva a buscar algo que não temos, fica difícil manter uma relação conjugal. Se formos buscar inspiração em Platão e Sócrates, eles diziam que o amor é o amor de algo desejado. Mas se este objeto do amor só pode ser desejado quando lhe falta e não quando o possui, pois ninguém deseja aquilo que não precisa mais, o que deseja aquilo que é carente. O sumo bem só no ideal perdura. Ah, quanta vez a vida nos revela que a saudade da amada criatura é bem melhor que a presença dela. Da eterna procura, só o desejo inquieto, que não passa, faz o encanto da coisa desejada. E terminamos desdenhando a caça pela doida aventura da caçada. No clima, vamos dizer, de ternura, no clima de companheirismo, exatamente onde existe essa sensação de que o outro é
alguém que se entregou a mim e, portanto, eu tenho a sensação de possuir este outro, realmente, não raramente, a sexualidade passa por maus bocados, passa por um mau período. E, não raramente, inclusive, o sexo trava nos primeiros momentos do encantamento sentimental. Não é obrigatório. Então, não quer dizer também que quando vai bem, quer dizer que o relacionamento é de má qualidade, porque também já me perguntaram muitas vezes isso. Mas é comum que trave. E, portanto, é importante que se entenda que esse travar da sexualidade num primeiro momento não é indicativo de que tenha algo errado, ou seja, não é já motivo para sair fugindo da relação. Ao contrário, é até um bom sinal de que estamos diante, principalmente nós homens, estamos diante de uma mulher que valorizamos e que, portanto, trememos um pouco nas bases diante das qualidades dela. Né? É assim que os homens sentem quando tem uma mulher que eles valorizam na frente. E não raramente fogem. Né? E às vezes eles fogem falando exatamente a verdade, e as mulheres acham que não é verdade. Eles fogem falando assim: você é incrível, você é maravilhosa, você é uma mulher para casar, portanto eu vou embora. Ou de medo do casamento, do medo do encantamento amoroso, do medo da felicidade sentimental, ou que seja. Mas quando não foge, surge a intimidade verdadeira, com alguma dificuldade numa primeira fase, mas, de todo modo, o desejo se abastece ainda, existe o desejo. Primeiro que logo no início dos relacionamentos ninguém tem certeza que o outro lhe pertence. Né? Minha mulher se entregou totalmente a mim. Até eu ter certeza que ela se entregou, demorou no mínimo uns 2 anos. Né? Esse desejo ele se alimenta dessa novidade, se alimenta muito da resposta. Né? Uma mulher que responde positivamente aos estímulos tácteis, quer dizer, eu encosto, ela pula, assim, por exemplo, isso aqui reforça a excitação e o desejo masculino, você sentir claramente que você está sendo bem recebido por ela. Né? Tudo isto é muito agradável, tem novidades, posições diferentes, trocas de carícias, odores peculiares que existem em cada personagem. Né? Enfim, toda essa gama de inovações que surgem nas relações primeiras que demoram um tempo, depois do que o desejo começa a diminuir. Né? Nas relações que se estabelecem e se consolidam, o desejo também diminui, porque muitas vezes as relações consolidadas acabam correspondendo aos vínculos matrimoniais. Né? Então, o matrimônio, com as suas propriedades todas, é naturalmente um grande inimigo do sexo. As pessoas às vezes acham que vão casar e ter justamente uma vida sexual mais rica, não sei de onde tiram isso, né? Mas acham isso. Aí o que acontece na prática? Mesmo antes de ter filho, só de eu estar na cama com a mesma mulher todas as noites, primeiro tem essa coisa de eu senti-la cada vez mais como minha. Depois ainda existe esse elemento de novidade, inclusive visual, que vai se esgotando do mesmo modo que se esgota qualquer tipo de encantamento que o indivíduo tenha por qualquer coisa nova que ele venha a possuir. Depois existe a acomodação, né? A mulher vai dormir todas as noites na mesma cama que eu. Evidentemente, se eu estiver meio cansado hoje, eu deixo para amanhã. Amanhã, naturalmente, eu deixo para depois da manhã. Né? E isso acaba se transformando num ritmo em que os casais acabam tendo relações sexuais no sábado, depois do almoço. Às vezes, em fases muito boas, sábado e domingo, depois do almoço. Mas não muito mais do que isso. E no dia a dia, tudo conspira contra. Filhos dormindo no quarto ao lado, todo mundo arrebentado de cansado porque trabalhou demais. A fartura de oportunidades pelo fato de que os parceiros estão lado a lado o tempo todo. Brigas e outras tensões, naturalmente, também não contribuem positivamente para que o tesão cresça. É incrível que os casados ainda transem de vez em quando, porque o número... O Freud é que dizia isso, são tantas as razões que levam o indivíduo a ter problema homem na área sexual, que é incrível como tem pouco caso de impotência sexual no mundo. Né? E é mais ou menos isso também, quer dizer, há enorme quantidade de problemas e, principalmente, a perplexidade das pessoas diante disso, que esse que é o grande tema efetivo, porque a fragilidade do tesão já está explicado, está frágil mesmo, não sobrou espaço para o tesão,
doméstico, pelo menos, né? O tesão formal. O tesão informal sempre sobra, porque não é às 11 da noite, não dorme na mesma cama, se encontra rapidamente, à tarde, etc. Todo mundo sabe que isso cria condições muito mais favoráveis, além do proibido, da novidade, da certeza de que um não é do outro, etc. Enfim, tudo o que aumenta o desejo. Então, é impossível comparar o sexo, por exemplo, com um parceiro que seja amante, com um cônjuge. Né? É uma covardia, porque é evidente que o sexo com o amante, ou a amante masculino ou feminino, tanto faz, é muito mais interessante do que com o cônjuge. Mas, se o amante virar cônjuge, aí provavelmente muitas dessas coisas irão se repetir. Né? E nem todo mundo sabe disso e acha que agora, dessa vez sim, o amante virando cônjuge não vai repetir, quer dizer, e muitas vezes quando vira cônjuge a primeira coisa que faz é fazer um filhinho, não é? E aí fica com 2 famílias, aí fica mais aflitivo ainda, mais problema para resolver, mais briga, mais tensão, aí nem no sábado às vezes não dá. Esta é a realidade contemporânea, mostrando inclusive que toda esta revolução sexual que começou nos anos 60 para cá é um fiasco, ou seja, ela realmente atingiu os objetivos contrários àqueles que ela pretendia. Ou seja, estimulou foi o exibicionismo feminino, o consumismo, um sexo tipo ginástica, que tem como referência a indústria pornográfica, e uma pobreza terrível das relações de qualidade. Tudo menos aquilo que os jovens idealistas dos anos 60 imaginaram. Que ele faça amor, não faça guerra. Faça amor já é uma expressão horrível, como se separar o amor de sexo. Amor a gente sente, sexo a gente faz. Então devia falar faça sexo, não faça guerra, porque amor não se faz. Agora, não se faz sexo coisa nenhuma, se faz mesmo é guerra. Né? E guerra, não só as guerras propriamente disso, mas como competição, rivalidade, empobrecimento das relações de amizade e todo esse agravamento do consumismo, uso e muito maior ainda do que na época ou até a época de drogas e álcool, e portanto nós estamos devendo muito para os sonhos e projetos daqueles anos 60. No próximo bloco. Se o sexo é de alguma maneira baixaria e o amor é altaria, então é preciso sair do clima de altaria e mudar para o canal da baixaria. O Café Filosófico volta já. O filósofo grego Platão admitiu que havia uma diferença crucial entre amor e sexo. O sexo, paixão vulgar e de apetite devastador. O amor, sensato, espiritual e maduro. Mas que nenhum era reprovável. Já os filósofos estoicos acreditavam no autocontrole através da supressão dos impulsos sexuais. Séculos mais tarde, o poeta romano Ovídio, em sua Arte do Amor, descreveu ambos como 2 aspectos do mesmo fenômeno, que, embora nitidamente distintos entre si, quando existem sem o outro, provocam grande sofrimento. Por que o casamento hoje está tão fora de moda? O casamento longo, com amor, só no sábado, a coisa tranquila. Por que ele está tão fora de moda? E por que as pessoas estão procurando tanta coisa diferente? Não. As pessoas nunca casaram tanto quanto agora. É verdade que nunca divorciaram não tanto se quanto agora. Exatamente. Né? Então o casamento, na realidade, continua sendo o sonho e o anseio de todo mundo. Ou quase todo mundo. O casamento sempre foi muito frustrante. Mas no passado o casamento se mantinha porque havia vamos ver, quase que uma interdição para a separação. Então, os casamentos duravam, não porque eram bons, mas duravam porque era proibido separar só. O que está acontecendo hoje está muito ruim. Eu penso na necessidade efetiva da gente conseguir avançar, mas também não é voltar para o padrão antigo, que também não era bom. Eu penso que nós temos que construir um novo romance, um novo
nível de intimidade, porque marido e mulher nunca foram melhores amigos. Os homens sempre foram amigos dos outros homens, ficavam no boteco lá abraçados, trocando confidências. Mulher era um negócio assim que ficava em casa e que servia para seus propósitos sexuais e reprodutores, né? Mais reprodutores até do que sexuais. Isso é horrível também. Isso nunca mais vai existir, porque as mulheres não são mais as mesmas. Hoje o mundo é o mundo da independência das mulheres. Esses 40 anos, que do ponto de vista da sexualidade foram anos muito complicados, do ponto de vista da evolução feminina foi indiscutível. A emancipação sexual, com a pílula anticoncepcional, a emancipação econômica e financeira das mulheres, e social, e política, e profissional, é total. Agora, o mundo evoluiu em muitos outros aspectos, a qualidade de vida das pessoas sozinhas melhorou muito. Então, este mundo novo pede relacionamentos novos também. Não há dúvida que temporariamente entra tudo em crise, né? E fica todo mundo perdido, os homens e as mulheres. Mas isso não é para sempre, isso é um período de transição. Nesses períodos de transição, é a hora da gente tentar fazer propostas e proposições para o futuro. A minha ideia é realmente conseguir construir um ponto de vista que permita, primeiro, que homens e mulheres sejam amigos, nunca foram. Que o indivíduo escolha parceiros por afinidade e não por oposição, como sempre escolheram. As relações têm que ser entre pessoas parecidas e não opostas. Mas a grande maioria dos casamentos até hoje se dá entre opostos. Hoje as pessoas acham que é melhor estar sozinho do que mal acompanhado. Isso é um avanço importantíssimo. Do sozinho, ou vai ficar bem acompanhado ou vai ficar sozinho. Como ninguém gosta de ficar sozinho, quem sabe um dia as pessoas escolhem ficar bem acompanhado. Se ficar bem acompanhado, o casamento vai durar a vida inteira, vai ficar calmo, não vai ter problema nenhum, que vai transar só 1 ou 2 vezes por semana, e não vai ter problema nenhum, porque o sexo vira secundário e não protagonista. E o pessoal do sexo casual vai ficar meio invejoso, isso sim, porque é muito chato ter que ficar bêbado toda noite por aí. Se a gente deixa de lado a questão do desejo e vai atrás da troca de carícias, quer dizer, da excitação, então eu acho que aí nós podemos ver uma luz no fim do túnel dessas relações. Porque a excitação se constrói, em primeiro lugar, não há nada de grave em se combinar as coisas, não é? Vamos namorar hoje, à noite. A ideia de que o sexo tem que surgir como desejo e como coisa espontânea é de uma tonteria que eu não sei quem inventou isso, entendeu? Porque essa coisa é espontânea só em relação a outros parceiros, mas não uma pessoa com a qual você está convivendo 10, 15, 20 anos. Isso precisa combinar. E não é grave que se combine. Não é grave, inclusive, que esse tipo de relação se abasteça e se alimente de fantasias em comum, de historinhas que um casal possa construir ou montar juntos, porque existem as fantasias isoladas, individuais, minhas fantasias, minha mulher com as dela, e podemos também juntar fantasias, ou seja, fantasiar em comum. Então a gente compõe histórias ou indumentárias, conforme cada casal, ou assiste filmes eróticos junto, aí mais como estímulo para começar a criar um clima, quer dizer, para mudar do clima de ternura para o clima de tesão, porque o clima de ternura não é o mesmo clima do tesão. Se o sexo é para cá e o amor é para lá, como eu falei desde o início da nossa conversa, se o sexo é vulgaridade, se o sexo é comprometido com agressividade, se o sexo é de alguma maneira baixaria e o amor é altaria, então é preciso sair do clima de altaria e mudar para o canal da baixaria, para, por alguns minutos, aquela mulher adorada, a mãe dos meus filhos, etc., deixar de ser tudo isso e ser uma mulher qualquer por poucos minutos, para depois, né, composto esse clima, né, aí a excitação surge com as trocas de carícias, etc., cria-se uma atmosfera erótica, se troca as carícias, todo mundo se satisfaz sexualmente, não é? Através ou de penetração, mais estimulação clitoriana, mais sexo oral, com os prazeres e jeitos e gostos de cada casal, evidentemente, e se reinventa um clima erótico através
de um esforço ativo racional e não do desejo que, para eu poder reinventar o desejo, eu tenho que trocar de mulher, né? O que não tem o menor cabimento se eu gosto da minha mulher, né? Agora, vocês têm que compreender como é que é isso de passar a vida junto com o mesmo parceiro, junto com a cumplicidade, a intimidade, as conversas, a liberdade entre as pessoas. Então se reinventa isto como erotismo combinado, em horas certas e segundo um clima peculiar. Não há problema nem dificuldade nenhuma em imaginar a possibilidade de uma vida erótica fundada na excitação e não no desejo, por tempo indeterminado nos casais. Agora, se quiser ser fundado no desejo, vai ter que ficar trocando de parceiro a cada X anos, né? Eu acho que separar excitação de desejo e separar sexo de amor abre portas de entendimento para a condição humana e abre possibilidades para a qualidade das relações afetivas que essa ideia do desejo e do amor e sexo como uma coisa misturada interditam e impossibilitam. Sempre que surgem hipóteses que aparentemente condenam o homem a um determinado beco sem saída e infelicidade, é porque os conhecimentos ainda são precários, ainda o saber é pobre, porque novas ideias sempre poderão surgir, abrindo perspectivas que a gente não esperava. Porque se só se pensa em amor, só se pensa em sexo, afora, naturalmente, assuntos relativos a consumo, dinheiro e trabalho, só se pensa em amor e sexo. É porque está mal resolvido, porque coisa bem resolvida sai do foco, né? O sexo é importantíssimo quando ele vai mal. Quando ele vai bem, ele fica no segundo plano. Nas relações amorosas, o sexo não é protagonista, ele é figurante. O protagonista é o amor, é a ternura, é o carinho, a amizade, o companheirismo, a cumplicidade. Quem quer o sexo como protagonista tem que trabalhar no sexo como desejo. E o sexo como desejo é o sexo fora do amor, é o sexo casual, é o sexo da baixaria pura, né? E não da baixaria combinada por alguns poucos minutos. O nosso programa fica por aqui. Mas tem mais Café Filosófico no nosso site. Tchau.